Olá, Sapiens! Sejam bem-vindos a mais um DR das Dietas. E hoje a gente vai falar sobre MCT óleo essenciais, óleo de coco não, óleos essenciais não, óleos de cadeia média e a demência e Alzheimer, é isso? Exatamente. Você sabia que tem uma estimativa de um grupo de estudos de Alzheimer de que talvez em 2050 nos países emergentes o Alzheimer chegue a 68% da população idosa? É bastante, mas é que quanto mais gente da terceira idade, mais chance de gente ter demência, porque eles não mudam a dieta, eles ficam comendo macarrão. Macarrão e pãozinho, é isso mesmo. E aí, se você não viu, aí tem vídeos passados que a gente mostra para vocês essa correlação entre diabetes, síndrome metabólica, obesidade, com o maior risco da pessoa desenvolver Alzheimer na terceira idade, né? Não é apenas uma questão genética. O Alzheimer também é uma condição metabólica. O que eu tenho que falar aí? Tá pintado de outra cor, né? Não, é o azul, só que é um azul diferente. Ele acha Na semana passada nós fizemos 2 vídeos referenciando Alzheimer e cognição. Então dá uma olhadinha aqui, vamos deixar aqui na tela para você, se você quiser continuar com o conhecimento. E aí tem aquele estudo, né, do pesquisador canadense que mostrou que o cérebro capta mais corpos cetônicos quando está com Alzheimer do que glicose, né? E aí a gente vai descobrir nesse vídeo, será que os óleos, MCT óleos, o óleo de coco ajuda no Alzheimer? Aumentar os corpos Aumentar os corpos cetônicos ajuda a diminuir o Alzheimer ou a diminuir a demência, é isso? Porque os corpos cetônicos, eles não são produtos milagrosos, um remédio milagroso que ninguém sabe onde existe, que é especial, que é isso, que é... Não, se você produz o seu próprio corpo, é normal, já existe. É uma fonte de energia do próprio corpo. É um pedaço da gordura que depois que ela é quebrada para gerar energia. Só que será que existem coisas que podem fazer você produzir mais corpos cetônicos? Será que existe, Ana? É isso que a gente vai ver. Sapiens, se você tem interesse em ter uma vida mais saudável, ficar mais forte, depender menos de remédio, menos de hospitais no futuro, considere se inscrever no canal, passa para os seus amigos, pessoal aí que está querendo emagrecer, pessoal que está querendo ficar com a cognição boa, igual a mim, que esqueço o meu script assim só de olhar, aí vocês sigam o canal, se inscrevam, tira o escorpião do bolso, passa pra frente, dá um joinha, tira o legalzinho do bolso e coloca lá pra gente. E vocês sabem que a gente não está aqui para dizer o que vocês têm que comer, deixar de comer, para fazer vocês mudarem tratamento médico, nada disso, não é para interferir nada disso, é simplesmente para dar as informações, aí você vai poder fazer suas escolhas alimentares com sua liberdade, sua independência de decidir o que você quer fazer da sua vida. Para quem não nos conhece, meu nome é Estevão Matheus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especializações em nutrologia e revisões sistemáticas e meta-análises. Mas então, por que usar óleo de coco e corpos cetônicos ajuda a melhorar a demência, Ana? Vamos entender primeiro o que é cada coisa, né? Corpos cetônicos é assim, é a menor molécula de uma molécula grandona de gordura. Então imagina um trem, uma ferrovia com aquele trem bem compridão com vários vagões. Imagina que isso é uma molécula de gordura. Cada vagão é um corpo cetônico. Tem 3 tipos diferentes de corpos cetônicos, tá? Sapiens, mas o corpo usa os 3 para gerar energia. Entra na mitocôndria, não precisa nem rodar a mitocôndria, o ciclo de Krebs todo, entra na metade e já gera energia. E aí, quando você vai tirando os vagões, você vai pegando uma molécula grande de gordura e tirando vários pedacinhos pequenos de corpos cetônicos. O óleo de coco, ele é rico em 60% a 70% deles são triglicerídeos, ácidos graxos, gorduras de cadeia média, que a gente chama, que é aquela cadeia já média, mais curtinha, que você quebra e ela já vira corpos cetônicos rapidinho. E tem um outro suplemento muito usado, principalmente mais fácil de achar nos Estados Unidos, que se chama MCT, que é TCM, que é triglicéridos de cadeia média. É justamente essa parte do óleo de coco selecionada com moléculas menores, específicas, mais fáceis de serem quebradas. O carboidrato também tem moléculas que são grandonas, como o amido, como o glicogênio, ou mesmo até como o açúcar, que tem 2 moléculas. É como se fosse vários vagões de trem, você tira eles em forma de glicose, e a glicose também gera energia, mas gera energia de um tipo diferente. O que a gente vai falar hoje é, por que usar óleo de coco e MCT? Por quê? Porque eles deveriam ser transformados em corpos cetônicos mais rapidamente. Ana, então vamos recapitular o que a gente falou a semana passada, mostrar rapidinho aqui daquele estudo que mostra o cérebro quando ele recebe a glicose e quando ele recebe os corpos cetônicos, aquele cérebro verdinho. Você sabe agora se está na direita ou está na esquerda? Agora eu sei. Podemos colocar na tela?
Ó, Vamos colocar na tela? Na coluna da esquerda, na tela de vocês aí, tem um grupo de 3 tipos de cérebro diferentes. O de cima é de quem é normal, é o controle, que não tem problema nenhum de cognição, de pensamento, de memória, nada. O grupo do meio é quem está ali no meio do caminho e o cérebro, os 2 cérebros mais de baixo da coluna da esquerda é quem já tem Alzheimer definido. Vocês veem que ele está bem verdinho e pouquinhas áreas amarelas. Nesse tipo de estudo, nesse tipo de tomografia especial, quanto mais amarelo, avermelhado, alaranjado, mais atividade dos neurônios você tem. Então, você vê que do lado esquerdo da tela, quem recebeu glicose, lá embaixo, que já tinha Alzheimer, tá tudo verdinho, não ativou nada, o cérebro continuou sem funcionar. E aí, do lado direito da tela, são essas mesmas pessoas, depois que elas, ao invés de receber glicose, receberam corpos cetônicos. É por isso que a gente tá falando tanto do óleo de coco, do MCT, porque eles têm que gerar corpos cetônicos, que são essas moléculas pequenininhas de gordura que dão energia. Olha, ó, como lá embaixo, o mesmo grupo que do lado esquerdo estava sem brilhar, agora brilhou com algumas áreas mais amarelas e algumas áreas mais vermelhas. Ana, só para recapitular, esses cérebros são os mesmos cérebros, são as mesmas pessoas. Em momentos diferentes. São as mesmas pessoas que receberam corpos cetônicos e açúcar, as mesmas pessoas. Exatamente. Então não são cérebros de pessoas diferentes. Não. É a mesma pessoa. Então o que você está vendo aí são as mesmas pessoas, tá, gente? E o lado direito do cérebro foi quando essas pessoas que têm Alzheimer já, nesse grupo de baixo, que não ativava o cérebro com a glicose, ativou o cérebro, começou a ter atividade com os corpos cetônicos. Ou seja, essas células, elas não estavam mortas, né? Uhum. Elas estavam apenas paralisadas porque elas não estavam entendendo, isso é o que eu entendi dos vídeos passados, elas não estavam entendendo mais a glicose, elas não consumiam, não entendiam ela como fonte de energia. Como os corpos cetônicos, eles são mais simples, mais rápidos, saem na metade do ciclo de Krebs, como você acabou de falar, acendeu o cérebro de novo. E talvez porque eles consigam penetrar na célula que a glicose não consiga mais. Porque a glicose eles são menores do que a célula? Não, é parecido, tem 3, 4 carbonos. A glicose acho que tem 2, 3 carbonos, nem lembro mais, acho que só 2. Mas a questão é que a glicose precisa passar pelos canais, alguns dependem de insulina, outros não. Aí vocês vão ver nos vídeos passados que a gente explicou direitinho essa relação entre diabetes e Posso Alzheimer. colocar um aqui agora? Pode colocar. Então, síndrome metabólica, tudo isso atrapalha o cérebro de captar a glicose, mas não atrapalha de captar os corpos cetônicos. Legal. E aí a sequência desse, olha que interessante esse grupo Vamos de colocar mais uma imagem agora? Essa imagem também é bem bonita. Isso aí são estudos mais novos, promissores desse mesmo grupo, mostrando os cérebros, como a gente falou para vocês, todos aqui têm Alzheimer, tá? Não tem ninguém, tipo, normal. Mas o que acontece? O cérebro o que eles mostram é que assim, talvez depois de usar os corpos cetônicos por algum tempo mais prolongado, aí eu não lembro direito quanto tempo que eles usaram para repetir as imagens, talvez até o pessoal com dificuldade de receber glicose começasse a captar mais glicose também. Dá uma folga pro organismo, né? Como se estivesse fazendo um Metabolismo. jejum de glicose, né? O cérebro, né? Porque como está oferecendo corpos cetônicos, aí de repente aquelas células começam a conseguir captar glicose talvez com o tempo. Mas isso aí ainda está no começo dos estudos, tá? Bom, mas esses estudos, eles já mostraram que mesmo com muita glicose inundando o cérebro com Alzheimer, não funciona. Mas que os corpos cetônicos dão energia para essas áreas, mesmo em pouca quantidade, eles conseguem acender as células que já estavam dormindinho ali, né? Que a gente achava que não estava funcionando. Achava que estavam mortas. Quer dizer, não é. mas pode ser que se elas fiquem muito tempo, elas vão morrendo, né? A gente não sabe com o tempo, pode ser que sim. É tanto que assim, quanto mais grave a doença de Alzheimer, às vezes os resultados não são tão bons, né? E tem outros estudos no caminho desses daí, tanto daquele mesmo grupo do Canadá, do médico que a gente falou nos outros vídeos, quanto de outros grupos. Posso colocar aqui? Pode, o Stephen Cunnane, e eles mostrando assim, que pode ser que tenha um aumento até de fluxo cerebral em algumas áreas do cérebro com o uso dos óleos de cadeia média, né? E essas imagens bem bonitas que eu vou mostrar para vocês é mais para vocês verem a interligação que tem no cérebro, que tem estudos, exames hoje em dia. Não é aquela ressonância funcional. Esse redondo que vocês estão vendo, eles do lado esquerdo, ele é uma foto mesmo do cérebro esquerdo, né? Esquerdo, isso. É uma foto da ressonância funcional. Então, não é aquela ressonância normalzinha que você faz lá no convênio, vai lá fazer uma ressonância. Não, é todo um exame especial que mostra a atividade. Então, ele está mostrando ali a rede de comunicação que existe entre várias áreas do cérebro. E nesse estudo, o que é que eles viram? Eles viram que a suplementação com MCT aumentou a densidade de comunicação entre áreas cerebrais.
aumentou a densidade de fibras que se interligavam entre uma área e outra. Quer dizer, se produziu mais fibras, se produziu mais comunicação, ou se só ativou essas comunicações que estavam ali adormecidas, a gente não sabe, eles estão investigando. Mas eu botei as imagens só para vocês verem como elas são bonitinhas. Então, gente, agora vocês prestem bem atenção, porque nós vamos mostrar se teve evidências confiáveis desses estudos todos que a Ana ficou semanas estudando. Ela sarou da demência, de tanto que ela queimou o cérebro dela. Eu atrasei o roteiro essa semana por causa disso, porque tem bastante coisa. O que acontece? Esses estudos que a gente mostrou para vocês são estudos que mostraram a reação funcional do cérebro, né? Mas se isso se converte em melhora na vida da pessoa, aí outros estudos foram atrás. Primeiro eu vou falar para vocês de uma... a gente já falou da diferença dos olhos dos falamos, não né? precisa falar de novo, não. Então, assim, existem meta-análises que compararam o MCT, que é os óleos que são os óleos de cadeia média, e também óleo de coco, juntaram tudo, a salada mista, que vocês sabem que meta-análise é muito legal e tal, mas às vezes dá essa salada mista, né? Mistura várias frutas diferentes, aí depois você às vezes não sabe qual fruta que você está provando, qual que você não está provando. E aí, dessas duas meta-análises, uma tinha 8 estudos, outra tinha 10 estudos. E aí eles viram que realmente existem melhoras em alguns testes específicos, tá? Mas foi uma alteração assim que estatisticamente ela não foi forte, porque tem poucos estudos e os estudos são muito diferentes. Então, mas pode ter melhora na memória de linguagem, na memória episódica e na atenção. Só que alguns estudos não mostraram significância. E outros mostraram só naquelas pessoas que têm o Alzheimer, que não é o tipo genético, ou seja, justamente o tipo metabólico, que é o que pode melhorar com o MCT. Então, o problema todo é que são estudos diferentes, com doses diferentes, entendeu? Uns usavam óleo de coco, outros usavam o cadeia média refinado. Então, isso dá uma bagunçada aí nas informações, então, né? O que eu estou percebendo é o seguinte, que eles não mantiveram como é que fala? Eles não mantiveram... Os corpos cetônicos sempre altos. Sempre altos, em constância, né? Porque não estavam fazendo dieta, foi só suplementação com dieta normal. Então, como eles não mantiveram em constância, pode ter existido uma variação da cognição, né? Deles, da memória, do Alzheimer, da demência. Às vezes estavam bem, às vezes estavam mal. Mas também porque a dieta deles continua a mesma, não foi uma troca de dieta, né? Não foi uma troca de dieta, exatamente. Bom, gente, se você fica sem paciência de ver esses números, esses gráficos todos científicos, você fica aí que a gente vai dar um jeito de deixar bem simplificado para você. Fica no vídeo, ajuda a gente, assiste aí para dar uma força no canal, que daqui a pouco tem um jeitinho especial para vocês aí que não tem paciência como eu. O que aconteceu? Dessas meta-análises, o que eu fiz? Então, eu olhei todos os estudos, porque vocês sabem que a meta-análise pega vários estudos, junta todos e reanalisa, né? Todo mundo junto, como se fosse feito de uma vez só. Só que os estudos são muito diferentes. Então, o que eu fiz? Bom, já que eles não conseguiram uma definição assim, se realmente o óleo de coco, se realmente o óleo de cadeia média faz diferença, alguns disseram que sim, outros disseram que não, eu fui olhar os mais bem feitinhos, os mais importantes. E eu achei 2 estudos bem interessantes, bem feitos. Primeiro, com MCT. Daquele grupo do Canadá, que a gente já conhece, do Stephen Cunnane, e de um outro grupo do Canadá diferente. Os 2 usaram MCT. O primeiro usou o MCT dividido 30 gramas do óleo de cadeia média, dividido em 2 doses de 15, certo? E eles realmente mediram no sangue ou na urina para saber, ter certeza que a pessoa estava desenvolvendo corpos cetônicos, o grupo que estava usando o MCT, né? E aí, eles estavam vendo pessoas que ainda não tinham Alzheimer grave. Era uma deficiência cognitiva leve, que às vezes nem dá para você ter certeza que é Alzheimer, é uma perda de memória, uma desatenção, uma coisa assim mais leve, mas estava comprovada. E eles viram que realmente melhorou fluência verbal, melhorou escolhas cognitivas nos testes específicos de cores e também em alguns testes de memória. Então, houve diferença entre o grupo que usou o MCT, tipo 6 e 8, né, o número de carbonos que tem no MCT, quer dizer, eram moléculas pequenininhas. Qualquer coisinha ela já quebrava e virava corpos cetônicos. Realmente comprovaram que virou corpos cetônicos no sangue dessas pessoas, comprovou que eles estavam fazendo cetose e foi dividido em 2 dosagens por dia por causa daquele negócio de diarreia que algumas pessoas têm com esse tipo de óleo. Eu tenho.
Você tem, né? Eu não sinto nada. E por que é importante esse resultado desse exame? Porque quem tem déficit cognitivo leve, que ainda não definiu Alzheimer, os remédios que existem para Alzheimer não funcionam nessas pessoas. Não evitam da pessoa progredir. Então, assim, se você já tem remédio no mercado, mas que com esse nível leve não funciona, é mais um recurso que você pode tentar, né? É um recurso, não faz mal, tá? Continua se alimentando, mas a base aí vocês estão enxergando que a base é a troca de dieta, né? Você dá uma dieta mais rica em corpos cetônicos, que são proteínas animais e gorduras, e menos massa, menos pão, menos carboidrato, que é de coisa rápida. E o outro estudo... Energia rápida, perdão. Energia rápida. E o outro estudo, que é um estudo que dividiu mais ou menos 3 doses de 15 ml, que dava 42 gramas, 45 gramas, ou seja, ao invés de tomar de manhã e de noite, eles tomavam de manhã, de tarde e de noite. Esse outro estudo comparou com quem tomava azeite de oliva. Você ia gostar desse grupo controle. Eu vou participar desse aí. E só que o azeite de oliva não melhorou a cognição. Quem melhorou foi os corpos cetônicos, os ácidos graxos de cadeia média. Mas os óleos de cadeia média. E aí eles melhoraram, fizeram 4 baterias de testes diferentes, 3 baterias tiveram diferença significativa. Ana, eu sei que a MCT, os óleos de cadeia curta, que é o de média, que é o óleo de coco refinado, porque eles tiram do óleo de coco, é difícil de encontrar aqui no Brasil. Aqui no Brasil né? Mas tem. Mas o óleo de coco ele é menos caro, né? Quer dizer, eu não sei o que é menos caro hoje na situação que a gente está vivendo, né? Nada é barato mais. Nada mais é barato, né? Com esse dólar lá em cima. Bom, esquece. Não falei isso. Mas eu falei com esse dólar lá em cima, porque tem muita coisa que vem de fora e aí, consequentemente, influencia no preço mesmo. Então, mas é mais fácil comprar óleo de coco, né? Então, seria interessante... E aí, os estudos que olharam óleo de coco, porque esses dois que eu falei agora foram de MCT, né? Cadeia média. Agora, vamos ver o óleo de coco geral, sem estar separado esses ácidos graxos de cadeia média. Então, teve 2 estudos, um da Espanha, que inventaram uma dieta mediterrânea. Direito? Com óleo de coco. Mediterrâneo é aquele jeito, direito? Né? Sim, com massa? Não sei. Não adianta nada. Era espanhóis aí da sua bolo de coco aí. Não adianta. O que é que eles faziam? Mas não, tinha 55% de carboidrato. Então, eram dietas que ainda tinham bastante carboidrato. Só que o que eles fizeram? Eles acrescentaram 20 ml de óleo de coco no café da manhã e 20 ml no jantar. E aí, eles viram, sim, alguma melhora na memória episódica, que são memórias de curto prazo e de coisas pontuais. Conversa do que eu vi hoje. Ou que eu vi ontem, ou algum assunto específico, uma memória conta, eu lembro que você comentou isso comigo há 2 dias, um exemplo. Orientação temporal, Vamos então ver em relação se tá boa. ao O que você comeu ontem de janta, Ana? Hambúrguer sem pão. E memória semântica, que é lembrar palavras, entendeu? Eles viram melhora nisso tudo daí. Só que assim, ainda tinha um bocado de carboidrato, né? Muito. E só fizeram acrescentar o óleo de coco, né? Essa Mediterrânea aí não tá muito boa, não. A minha Mediterrânea é aquela lá antes do pessoal da China, antes do macarrão, das rotas das Índias. E tem um outro que foi Austrália e Sri Lanka, que não sei se você sabe, mas na Oceania, na Índia, naquela região lá, tem muita produção de coco, né? Há muita produção de coco e de óleo de coco. É que o Brasil tem também, mas o resto do mundo praticamente compra deles. O Brasil tem tudo, né? Quase. E aí, até as coisas ruins. E aí eles viram também pessoas com Alzheimer já comprovadas e eles compararam óleo de coco com óleo de canola, tá? E aí eles realmente não viram diferença. Então a gente não sabe se de repente pode ser porque o óleo de canola tem uma coisa mais parecida, mas ele ainda tem bastante ômega 6, que o óleo de coco não tem. Todo mundo estava comendo muito carboidrato, 51% de carboidrato ainda, tá? As dietas eram iguais, só acrescentava o óleo. Você tá com uma briga aí, Ana, só na minha conclusão simplória, uma briga muito grande, porque se você mantém o carboidrato alto, como é que o outro vai brigar, entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa o diabético que precisa tomar o remedinho de diabetes e continua comendo açúcar. Ele tá brigando com uma coisa que não dá, então tem que tirar uma coisa fora, que seria os carboidratos, né? Então, concluindo é isso. O óleo de coco sozinho tem ainda dúvidas, a gente não sabe se ele sozinho faz diferença. O MCT mostrou, vários estudos mostrou realmente algumas melhoras, que é uma coisa mais refinada, mas pode ser uma questão de dose, de facilitar a produção dos corpos cetônicos. O que eu acabei de falar é você desintroduzir o carboidrato, tirar o carboidrato da dieta para deixar os corpos cetônicos livres. Ou seja, se você está interessado em fazer uma dieta dessa para se livrar da demência, longevidade, qual que a gente faz, reduz o carboidrato.
E aí a força do corpo cetônico vai aumentar no corpo, porque ele vai ter mais daquilo, porque ele precisa de energia de qualquer forma, não é isso? Exatamente. Não, e o cérebro usa, só que você tem que dar energia para ele. Se você estiver dando só glicose, ele não está conseguindo usar, ele fica lá paralisado. E nisso a gente já dá a dica para o vídeo da próxima semana, que vai ser justamente revisar as evidências que existem das dietas cetogênicas, que são essas dietas que o Estevam falou de baixo carboidrato, de muito baixo carboidrato, com relação à demência de Alzheimer. Mas, gente, enquanto a próxima semana não chega, que eu e a Ana, ela vai passar ainda a semana inteira sentada atrás do computador no sofá, tá bem, né? Deixa de fazer um pouco de crochê, porque eu acho que crochê... Tricô. Muito crochê, tricô, muito crochê, que eu chamo. Tricô e crochê junto. Melhor ficar estudando para o cérebro, ia ficar coisa demais. Assistam o próximo vídeo que tá aí, ó, agora na tela, vai aparecer daqui a pouquinho para você. Ele foi feito para complementar esse, quer dizer, foi feito complementar o outro e o outro vai complementar esse. Se você não assistiu, assista. E não esqueça de passar para as outras pessoas. Que é a relação entre diabetes e Alzheimer. Então, enquanto o tá próximo vídeo não chega, você assiste o da semana passada para explicar. Foi feito especialmente para vocês. E a gente se vê na próxima DR. Tchau, gente. Obrigado, viu?